E esse negócio de que desenhar cavalo é uma das coisas mais difíceis, verdade ou mito? Eu posso dizer que é mesmo, viu? É difícil? Porque, Mas o Pedro faz, o Pedro faz, assim, outro dia eu tava lendo um gibi do Pedro com um cavalo, eu não sabia que era verdade ou ficção, é muito bom. Imagina assim, Alan, a gente que veio dos quadrinhos, eu vou falar por mim, tá? A gente quer desenhar super-herói, a gente quer desenhar as lutas. Aí você imagina você pegar um roteiro dizendo assim, então o cara tá andando a cavalo e tal, e em 17 páginas, se desenhando posições diferentes do cara andando a cavalo. Talvez não seja bem o que algumas pessoas, dos desenhistas procuram, né, Pedro Mauro? Fala aí. Não, aliás, tem histórias minhas, por exemplo, que não tem um cara andando a cavalo, tem 20, 30, né? Nossa, é mesmo. Exatamente, é mesmo. E o Gianfranco, ele adora isso aí nas histórias dele. Ele fala, tem um texto dele do procurador que ele coloca para mim, olha, tem uma turma aí que vai estar a cavalo e tal, não sei o quê. Não precisa fazer muito, mas faz aí uns 30, 40, mais ou menos. Não precisa fazer muito. Só 30, 40. Só um pouquinho. Só um pouquinho. E é difícil mesmo ou suas dificuldades são outras, Pedro? Oi, desculpa, não vi. E é difícil mesmo cavalo para você, pessoalmente, ou suas dificuldades são outras? O que é mais difícil para você desenhar? Eu diria que desenhar cavalo, quando me perguntam isso aí, eu sempre gostei de desenhar o cavalo. Tá. Desenhar animais, eu acho difícil. Eu digo animais, por exemplo, normalmente você quase não desenha, por exemplo, vamos dizer, gato, cachorro, leão e, sei lá, outros animais. De vez em quando aparece um na história, mas não é uma coisa como cavalo que, se você desenhar a história de faroeste, você tem que desenhar cavalos. Tá? Toda hora tem cavalos, né? Então, eu sempre gostei de desenhar cavalo. Como eu te falei, eu morava em fazenda e andava a cavalo, eu sempre curti cavalo. Naquela época eu já gostava de rabiscar, olhar os cavalos ao vivo, tentar desenhar. E aí você vai aprimorando, né? Na fase de publicidade também, fazendo alguma coisa. Aí eu comprava livros na época, hoje tem internet, mas na época eu comprava livros sobre cavalo, anatomia de cavalo, para poder estudar a anatomia do cavalo, movimentos do cavalo, das patas, quando ele galopa, quando ele trota, quando ele anda, sei lá. E o cavalo, ele é um animal que não para, né? Se você vê um cavalo em algum lugar, ele está sempre baixando a cabeça, relinchando, se mexendo. Só para dificultar mais nossa vida. Então, eu acho que é uma questão de prática. Eu desenho há muito tempo cavalo, mas eu diria que realmente é meio complicado. Você tem que... Mas eu parto do seguinte princípio: para desenhar figura humana, você tem que estudar anatomia humana, certo? No estilo que eu faço. Para desenhar cavalo, você tem que estudar a anatomia do cavalo. Você vai desenhar cachorro, você não precisa estudar uma anatomia como médico, mas você tem que pegar e ter uma ideia das patas, das proporções, e cabeça e corpo, as raças, né? Mas é isso, o cavalo é complicado. O Vitor comenta aqui, né, o nosso vampiro da loja. Fora que normalmente cenas com um cavalo são aquelas cenas que sempre tem aquele tom de épico, então só consigo imaginar a pressão. E o Manfred, gente, para quem não conhece, as obras são incríveis. Os gibis, né, os quadrinhos do Manfred são muito históricos, com uma ampla pesquisa. Ele é quase um historiador erudito, assim, por conta própria. Não sei se ele tem formação em história, mas ele é ótimo. E justamente é isso, muitos dos gibis dele são épicos. Inclusive no western, às vezes, ele põe como um épico, né? Então é muito legal. Realmente deve ser uma experiência incrível. Para o artista, a pessoa se realiza, né, o Pedro, desenhando as coisas que o Manfred propõe, imagino. Então, essa Primavera de 68, eu fiz 4 episódios. E para você ter uma ideia, nessa Primavera de 68, ele me convidou... Na verdade, a primeira sequência que eu fiz com ele foi 2 episódios do Adam Wilde. Depois, em seguida, eu fiz uma história de um agente secreto russo, né, que é o Mujiko. E, em seguida, ele me convidou para participar dessa série, que é a Primavera de 68, aqui no Brasil. E era uma série muito diferente para mim, sabe? Era um desafio, porque eu ia sair da minha zona de conforto, de aventuras, de planícies, de cavalo, e teria que fazer cenas de Milão, da Itália, coisas que se passavam em 68, 69, 70, e de uma turma de amigos, né, de estudantes na época, de jovens, que ele viajava pelo país protestando e criando aventuras e tal. E eu mudei até um pouco o meu estilo nesse trabalho. Eu fiz um trabalho um pouco mais limpo, né, diferente dos bang bang que eu desenho. Tá? Mas e eu até comentei com ele, falei, Gianfranco, eu topo fazer sim, agora vai ser muito diferente para mim e tal. Justamente por causa de cenas de cidades, que lógico, eu vou pesquisar e tal, mas ele falou, não, tudo bem, fica tranquilo que eu
eu arrumo a referência que precisar e eu sei que você vai fazer e tal. E eu embarquei nessa aí com ele, nessa Primavera de 68, que foi um trabalho bem legal para mim. Eu achei que foi bem diferente, que eu curti bastante. Mas o trabalho com o Gianfranco, na verdade, eu tenho 7 álbuns com ele na Bonelli e mais o Procurador, que foi lançado primeiro no Brasil e que agora saiu na Itália, mas não pela Bonelli. Então, mas trabalhar com ele, outros desenhistas falam a mesma coisa, não só eu que estou falando. É muito fácil. Ele facilita muito para o artista. E, como vocês disseram aí, ele é muito, realmente, ele pesquisa, ele manda fotos do lugar, ele manda detalhes para você acompanhar, sabe, links de filme para você assistir, para referência. É impressionante o trabalho como ele manda mastigado para o artista. Que legal, então, eu acho que todos... Acho que não tem um artista que não trabalhou com ele que não tenha gostado de trabalhar com ele, porque eu estou falando isso que deve ter outros autores também lá que trabalham mais ou menos assim, eu não conheço, porque além dele eu só fiz um trabalho com o Bozelli, só o resto foi tudo com ele. Mas ele é realmente além disso, ele é músico, ele escreve para cinema, teatro, peças de TV, então é realmente